Virginianos, virginianas e virginianes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos ao canal da Chave Cigana, eu sou a Thaís e aqui a gente vai bater um papo super importante e super essencial para as previsões do mês de maio. Então, bora acompanhar nessa comigo? Cigana, quais são as energias gerais para o signo de Virgem para o mês de maio de 2024? Para a gente aprender a seguir em frente, às vezes a gente tem que se organizar não só na vida, né? Mas se organizar no que está acontecendo aqui no nosso coração. Aqui, meu amor, maio, a gente tem o seu jogo voltado muito para olhar alguns pontos, alguns cenários, episódios que podem ter aí acontecido na sua vida, independente do tipo, nível de relacionamento também, pode ser amoroso, pode ser de amizade, pode ser ambiente de trabalho, tudo, tá? Tudo aquilo que você passou, que não foi bacana, que às vezes tem alguns ressentimentos, algumas chateações, alguns, sabe, alguns ponteiros ali que não estão muito alinhados, maio vai ser o mês de você olhar para esses ciclos, né, no modo geral, e ter um pouco mais de tranquilidade, sabe? Não querer ali lidar tudo a ferro e fogo, não querer sair julgando, não tomar atitudes precipitadas no modo geral, tá? Maio te convida, signo de Virgem, a você agir um pouco diferente. Antes de simplesmente olhar por que fulano fez isso, porque eu deveria ter feito de tal forma, etc, etc, né? O que era para ter sido feito ou não, falado ou não, a gente às vezes só tem que parar de ter esse tipo ou linha de raciocínio e olhar um pouco mais pra gente, olhar um pouco mais aqui dentro do nosso coração e sermos um pouco mais sensatos. É como se nós olhássemos para a espiritualidade e falássemos no que eu errei e como eu posso melhorar isso. E se tem algo, né, que pode ser realizado, algo que eu posso aprender com isso, por favor, espiritualidade, aquilo que você acredita, tá? No geral, me mostre, me mostre. Sabe por quê? À medida que você vai trabalhando isso, você vai curando algumas feridinhas suas que realmente cutuca bem lá no seu íntimo, tá? Uma coisa bem particular, bem sucinta sua. Mas, em contrapartida, isso vai te fazer muito bem. Nossa, Thaís, mas você vai cutucar como que vai fazer bem? Porque enquanto você não olha para certos aspectos, né, e você não aprende com aquilo que a vida colocou no seu caminho, aprender é diferente de aceitar, mas depois a gente vai falar sobre isso. Enquanto a gente não realmente aprende, a gente torna a repetir alguns ciclos em que a essência às vezes é a mesma, mas a forma que isso se conduz na nossa vida não, né? Então, é muito comum para quem estiver passando ali por amizades, né, que vêm e vão, relacionamentos que muitas vezes podem ser tóxicos, né? A sensação de abandono, uma sensação vazia no peito, enfim, existem algumas circunstâncias aqui que a espiritualidade vem falando para você revisar e você deixar para trás somente o que não agrega, tá? Começar aí a ampliar um pouco o seu olhar, ampliar um pouco o seu senso de maturidade, não contar que as pessoas ao seu redor naturalmente entendam 100%, porque isso é um momento muito particular seu, tá? Isso é você com a sua espiritualidade. Não é fulano, não é ciclano, não é melhor amigo, não é gato, papagaio, cachorro, que às vezes vai simplesmente entender afinco. Em alguns casos aqui, para alguns virginianos ou virginianas, a gente está falando sobre simplesmente permitir que as coisas não sejam tão ríspidas, sabe? Não sejam tão endurecidas. Às vezes a gente tem que aprender a soltar, aprender a ser mais maleável, tá? O que isso significa? Para que você tenha, né, a liberdade que você tanto almeja, muitas das vezes você vai ter que aprender a confiar, mesmo sem entender o porquê de algumas coisas. Para que as mudanças venham acontecendo, o seu amadurecimento seja identificado, seja sentido e compreendido, e na medida em que essas duas circunstâncias estão alinhadas, você vai entendendo todas as questões. Nem sempre aquilo que te machucou lá atrás realmente é aquele cenário com aquele entendimento.
Ou seja, nem todo mundo realmente é tão filho da assim, entendeu? Às vezes é como nós enxergávamos, às vezes a gente também precisa entender que nem sempre o outro estava na melhor condição ou no melhor entendimento para aquilo. Enfim, existem um cenário aqui de uma sequência, tá? Na medida que você olha um cenário, um objetivo, algo que está te incomodando, algo que não está te fazendo bem, a insatisfação de um relacionamento, a insatisfação com uma amizade, problemas relacionados a emprego, tudo aquilo que não está te fazendo bem, tá? Pontos negativos aqui, realmente. Poxa, eu quero mudar isso daqui não faz parte de mim. E a gente passa a aceitar o que a espiritualidade tem a nos ensinar, as mudanças começam a acontecer. Ou seja, essas mudanças muitas vezes é sobre nós enxergarmos certos fatos de frente, tá? E a partir do momento que você aceita e você entende, você compreende, se tiver erro para assumir, assumir, se tiver mais aprendizados para obter, a pegar isso com todo o seu coração e, naturalmente, a espiritualidade vai te compor uma nova rotina, novos ares, novos ciclos na sua vida, tá? Além disso, a cigana também está pedindo aqui para a gente abordar sobre a sua caminhada espiritual, mas especificamente sobre alguns apegos. Esses apegos podem ser a crenças limitantes, pode ser a um relacionamento, uma pessoa, uma idealização, e apegos no geral, tá? Vamos lá. Cigana, qual mensagem a senhora tem para o signo de Virgem relacionado ao apego? Entendi. Quando a gente fala sobre aquilo que um dia foi muito bom, não significa que, ai, agora é um cenário de um filme de terror ou, nossa, uma coisa horrível. Muitas vezes aquilo não é para ser olhado como uma tristeza. Às vezes é para ser olhado com um ciclo um pouco mais leve, entende? A gente fala aqui da carta do jardim sobre você ter a consciência mais tranquila sobre o que você fez ou não, falou ou não, era para ter feito e não fez, sabe? Você soltar um pouco essa autorresponsabilidade de achar que tudo precisa ser tão certinho e tão coerente. Por que muitas vezes isso acontece? Para a gente aprender a literalmente a andar um pouco em curvas, mas nunca desviar do objetivo principal. Às vezes, nem sempre seguir reto vai ser a melhor solução. Às vezes a gente precisa andar pela direita, pela esquerda, né? Às vezes a gente precisa passar por uma situação que dá aquela chacoalhada, que dá aquela cambaleada. Então, esse apego, virgem, que talvez você precise trabalhar um pouco, é justamente sobre você entender que executar sempre com as mesmas ações, sempre com as mesmas circunstâncias, sabendo que o resultado final não vai te levar a algo diferente, mas sim a você cometer os mesmos erros de novo ou a se submeter a mesmas circunstâncias que te causam sentimentos não tão bons, é porque a espiritualidade quer te mostrar que é hora de mudar. E essa mudança vai te fazer muito bem. Essa mudança vem na sua vida para fortalecer a sua conexão com a sua espiritualidade. Reforço novamente aqui que isso não tem nada a ver com nenhuma outra pessoa. Essa mensagem é para um grupo de virginianos e virginianas muito específicos e que, coincidentemente, na medida em que você aflora isso, você entende o seu caminho, você confia nos seus, sejam mentores, independente da sua crença e da sua fé, você confia, você executa, você acredita na sua intuição, você vai lá e faz, você passa a olhar tudo aquilo que te trazia aquela insatisfação no começo dessa mensagem e passa, de fato, a reavaliar. Ou seja, lá no começo, você estava sendo uma pessoa que estava se questionando talvez os seus valores, às vezes do valor de alguma pessoa que foi muito importante na sua caminhada, enfim, sabe? Às vezes, poxa, eu fiz o meu melhor para aquela pessoa e aquela pessoa foi super sacana comigo, isso não foi bacana, isso não foi legal, por quê, por quê, por quê? E aqui, às vezes, a espiritualidade quer te responder esse porquê de uma outra forma.
Não para dizer fulano tá certo, fulano tá errado, mas o que você realmente tem que focar. Olhe certos ciclos, não só como um fez bem ou não, terminou ou não, isso e aquilo. Não seja tão rígido com você. Às vezes você só tem que aprender a soltar certos padrões de pensamento e comportamento para ampliar a sua maturidade espiritual. Muitas respostas que você quer não está na boca de terceiros, está na sua mente. É hora de você cuidar mais da sua saúde mental. E isso fará com que você se conduza a um caminho de muito mais sabedoria, digamos assim, para você lidar com as adversidades do modo geral, para você percorrer o seu caminho com muito mais tranquilidade. O seu mês de maio, na medida em que você vai entendendo, vai se aflorando, vai conectando ali com a espiritualidade, meu amor, o seu mês tende a ser incrível. Inclusive aqui você pode, né, se surpreender com a chegada de boas notícias, tá? Essas boas notícias podem ser aí desejos seus, né, que você mandou ao universo de alguma forma e será atendido. Pode ser o retorno de alguma pessoa que você sempre teve um carinho, um apreço na sua vida e que você gostaria de ter um contato novamente. Lógico, de uma forma respeitosa, né, de uma forma ali tranquila, sem escândalos, sem brigas, sem desentendimentos, entende? Algo realmente nas estrelas, algo sólido, algo sereno, algo que te traga a paz, tá? Além disso, maio é um mês para um outro grupo aqui de virginianos e virginianas, que é sobre a gente estudar, né? Na medida que você se conecta mais contigo, você vai também estar estudando muito sobre você. Então é um mês para você não se basear no processo do outro, somente em você, tá? É o mês de você focar nos seus projetos, nos seus sonhos, esquecer o que fulano ciclano acha. Você está sendo a pessoa principal desse mês, da sua vida, desse exato momento. Não permita se distrair porque fulano não acredita, porque fulano não quer. Você tem a sua boca, você tem a sua vida e você tem a sua opinião. Não se cale e não seja literalmente um cachorrinho de terceiros. Preste um pouco de atenção aqui. Ser bondoso demais, querer o bem demais, em alguns casos, infelizmente, para alguns aqui, pode ser um perigo para se queimarem e serem vistos como errados no futuro. Para outros virginianos e virginianas, querer ajudar demais é sinônimo de achar que existe uma solução, existe uma luz no fim do túnel, quando na verdade você é sua própria luz e é você que tem que sair e tomar as rédeas da sua vida, certo? Por fim, a cigana tem aqui um conselho do oráculo para você. Eu irei ler e, logicamente, eu vou deixar aqui, caso você queira tirar um print, guardar essa mensagem para ti, tá bom? Cigana, qual é a mensagem final para o signo de Virgem? Foco. Quando poluímos a nossa mente com excesso de ideias e pensamentos, dispersamos a nossa atenção para o que realmente precisa de foco. Deixe a excitação e a ansiedade de lado e resolva uma coisa de cada vez. Para vocês, eu deixo aqui essa mensagem. E com certeza, maio tende a ser um mês maravilhoso. Mas não se esqueça, você não precisa ser um polvo e ter vários tentáculos no lugar do seu braço e querer resolver tudo, certo? Se inscreva no canal, curta esse vídeo, logo vai vir mais novidades por aí. E para que, caso você queira passar com consultas oraculares comigo, todos os links das minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Ori, ori, povo cigano!